Aemond Rivers, O Corvo Branco. Parte 4. As cinzas e a ausência. A noite caiu sobre Valfreixo como um presságio, mas não trouxe escuridão. No pátio principal da fortaleza, uma pira funerária foi erguida imensa, feita de madeira de carvalho antigo e galhos de pinheiro, embebida em óleo para que as chamas pudessem alcançar os céus. Era assim que a casa Targaryen honrava seus mortos. Não com terra fria e lápides silenciosas, mas com fogo, com luz, com a memória dos dragões que um dia domaram os céus. Aemond Rivers observava da sombra de uma arcada, seus longos cabelos brancos quase invisíveis na penumbra. Seus olhos um azul profundo, um verde brilhante fixavam-se no centro do pátio, onde o corpo de Baelor repousava sobre a pira, aguardando a chama que o levaria para sempre. O príncipe não veste a armadura. Era tradição que os cavaleiros fossem queimados com suas armaduras, com suas espadas, com os símbolos de sua glória terrena. Mas Baelor jazia sobre a pira vestindo uma túnica simples e bela branca como a neve, bordada com fios de ouro que brilhavam como pequenas estrelas à luz das tochas. Correntes de ouro repousavam sobre seu peito, cada elo um símbolo de sua fé no Sete, de sua devoção aos deuses que agora supostamente o acolhiam em seus salões. Mas havia algo estranho. Algo que Aemond notou imediatamente. A cabeça de Baelor estava coberta por um elmo. Não um elmo de batalha completo, com viseira e proteção, mas um elmo cerimonial leve, elegante, com o dragão de 3 cabeças gravado na testa. Cobria-lhe a parte superior da cabeça, a testa, descia até as sobrancelhas. Escondia o ferimento. Aemond lembrou-se do golpe de Aerion. A espada atravessara o braço de Baelor, sim, mas também encontrara algo mais. A cabeça. Quando Baelor caiu do cavalo, quando Aerion desmontou para o golpe final, a lâmina ou talvez o impacto contra o chão abrira uma ferida horrível em seu crânio. Os serviçais que prepararam o corpo para o funeral haviam feito o possível para limpá-lo, para torná-lo apresentável, mas a ferida era profunda demais, feia demais para ser mostrada. O elmo escondia a verdade. Mas Aemond sabia. E sabia que Maekar sabia. Falando em Maekar, o príncipe estava ali, próximo à pira, mas não onde deveria estar. Como irmão de Baelor, como membro da família mais próxima, cabia-lhe acender a tocha que iniciaria as chamas. Mas Maekar permanecia imóvel, a tocha em sua mão tremendo ligeiramente, seus olhos fixos no irmão morto. O rosto de Maekar estava pálido como giz. Rugas profundas marcavam sua testa, sulcos cavados não pelos anos, mas pelas horas às horas. Desde que vira Baelor cair, desde que chegara tarde demais, desde que empunhara sua espada contra o próprio irmão. Aemond sabia a verdade. Todos os que estavam no campo de batalha sabiam. O golpe que matara Baelor fora desferido por Aerion. Mas Maekar carregava sua própria culpa, a culpa de ter estado do lado errado, de ter empunhado sua espada pela mentira de Daeron enquanto Baelor lutava pela verdade. E havia mais. Algo que poucos sabiam. No momento final, quando Aerion desferira o golpe, Maekar chegara um instante depois. Sua espada erguida para atingir Aerion encontrara acidentalmente o braço de Baelor. Ou talvez, em seu desespero para alcançar o irmão, ele próprio o tivesse ferido. As versões variavam. Mas nos olhos de Maekar, Aemond via uma verdade inegável. O príncipe acreditava ter matado Baelor. Não intencionalmente, nunca intencionalmente, mas suas mãos, as mesmas mãos que agora seguravam a tocha, haviam empunhado a lâmina que encontrara o sangue do irmão. O silêncio se estendia, pesado e constrangedor. A multidão, nobres, cavaleiros, serviçais esperava, trocando olhares inquietos. Alguém precisava acender a pira. Alguém precisava libertar Baelor para o fogo. Foi então que uma figura emergiu da multidão. Sor Duncan, o Alto. O gigante cavaleiro avançou com passos lentos, pesados, como se carregasse o peso do mundo sobre os ombros. Sua armadura estava limpa agora, alguém polira, mas seu rosto estava marcado pela dor, pelos vestígios das lágrimas que chorara na noite anterior. Ele aproximou-se de Maekar, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Maekar olhou para ele, surpreso.
Durante um longo momento, os dois homens, o príncipe e o cavaleiro das ruas, encararam-se sobre o corpo de Baylor. O homem que amara Duncan como um irmão. O homem que morrera por Duncan. Então, lentamente, Maekar entregou a tocha. Duncan recebeu com ambas as mãos, como quem recebe uma relíquia sagrada. Voltou-se para a pira, para o corpo de Baylor, e seus lábios moveram-se em uma oração silenciosa às palavras rudes de um homem que aprenderá a fé nas ruas, não nos septos. E então ele tocou o fogo à madeira. As chamas cresceram lentamente no início, pequenas línguas laranjas lambendo a base da pira. Depois, com um rugido que parecia vivo, o fogo explodiu para cima, engolindo a madeira, o óleo, o corpo. As chamas dançaram ao redor de Baylor, iluminando seu rosto sereno sob o elmo, brincando com os fios de ouro de sua túnica. Baylor Targaryen, o príncipe bom, o amigo fiel, o homem que acreditava nos deuses e na bondade dos homens, estava finalmente em casa. A multidão começou a se dispersar lentamente, mas Aemond permaneceu. Permaneceu até que as chamas diminuíssem, até que o fogo se reduzisse a brasas, até que o último pedaço de madeira se consumisse em cinzas. Permaneceu porque não sabia para onde ir. Porque Baylor era seu norte, e agora o norte se apagara. Os dias que se seguiram ao funeral foram sombrios. Maekar Targaryen tornou-se um homem diferente. A dor transformou-se em gelo dentro dele, e o gelo endureceu seu coração até que nada mais pudesse penetrá-lo. Ele que sempre fora explosivo, temperamental, agora era pior, era implacável. Sua primeira decisão como chefe da família, pois com a morte de Baylor, ele se tornara o principal apoio do rei Daeron, foi convocar Daeron e Aerion diante de si. O encontro ocorreu nos aposentos privados de Valfreixo, com apenas algumas testemunhas presentes. Aemond estava entre elas, oculto em uma alcova, por vontade de Maekar. Você verá, dissera o príncipe. Você verá o que farei. Daeron entrou primeiro, pálido e trêmulo. O jovem príncipe mal saído da adolescência parecia à beira das lágrimas. Talvez fossem lágrimas de remorso genuíno. Talvez fossem lágrimas de medo. Aemond, que passara a vida lendo rostos, não conseguia decidir. Atrás dele veio Aerion. O príncipe cruel entrou com a arrogância de sempre, sua capa roxa esvoaçando, um sorriso nos lábios como se estivesse prestes a receber uma honraria, não um julgamento. Seus olhos roxos como os de todos os Targaryen varriam a sala com desdém, como se tudo aquilo fosse abaixo de sua dignidade. Maekar esperava atrás de uma mesa simples, as mãos apoiadas na madeira, os olhos fixos nos dois sobrinhos. Quando Aerion sorriu, algo brilhou naqueles olhos, algo perigoso, mortal. Aerion, disse Maekar, sua voz calma demais. Você matou meu irmão. Eu venci o julgamento, respondeu Aerion, com um encolher de ombros. Baylor escolheu lutar pelo lado errado. Pagou o preço. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Aemond viu as mãos de Maekar apertarem a borda da mesa até os nós dos dedos embranquecerem. Baylor, continuou Maekar, cada palavra cortando o ar como uma lâmina, lutava pela verdade. Você lutava por uma mentira. Você manipulou Daeron para acusar falsamente um homem inocente. Você matou meu irmão em um campo de batalha que nunca deveria ter existido. Aerion abriu a boca para responder, mas Maekar ergueu a mão. Cale-se. Você não falará. Você ouvirá. Aerion fechou a boca, mas seus olhos brilhavam com raiva contida. Você está exilado, declarou Maekar. Banido de Westeros. Irá para Lys, para a cidade livre, e lá permanecerá até que eu decida que pode retornar. Se é que algum dia retornará. O rosto de Aerion contorceu-se em incredulidade. Exilado. Eu sou um príncipe de sangue. Meu avô. É meu pai, interrompeu Maekar, levantando-se. E concordará comigo. Porque se você ficar, Aerion, eu mesmo o matarei. Com minhas próprias mãos. E não haverá julgamento, não haverá sete, não haverá nada além de eu e você e uma espada. Você entende? Aerion empalideceu. Pela primeira vez, o medo verdadeiro brilhou em seus olhos. Maekar não estava blefando. A fúria contida naquelas palavras era real demais para ser fingida.
Daeron, continuou Maekar, voltando-se para outro sobrinho. Você mentiu. Fingiu que Duncan o molestara. Sabia que isso era falso, mas mentiu para agradar seu irmão. Por sua causa, Baelor está morto. Daeron caiu de joelhos, as lágrimas finalmente escorrendo. Perdão, tio. Perdão. Eu não quis, eu não pensei. Levante-se, ordenou Maekar, sem suavizar a voz. Você não será exilado. Mas viverá com o que fez. Todos os dias, pelo resto de sua vida, lembrará que suas mentiras mataram o homem mais bondoso que já existiu. Isso é punição suficiente. Daeron soluçou, mas Maekar já não olhava para ele. Seus olhos estavam fixos em Aerion, que permanecia imóvel, processando a sentença. Você parte amanhã, disse Maekar. Um navio o espera em Porto Real. Não volte. Nunca. Aerion abriu a boca para protestar, mas Maekar fez um gesto, e 2 guardas avançaram, tomando o príncipe pelos braços. Aerion foi arrastado para fora da sala, seus protestos ecoando pelos corredores de pedra. Quando as vozes se extinguiram, Maekar sentou-se pesadamente, a cabeça entre as mãos. Daeron permanecia de joelhos, chorando baixinho. Aemond emergiu da alcova. Você fez o que devia, disse ele, colocando uma mão no ombro do amigo. Fiz o que pude, respondeu Maekar, sem erguer os olhos. Mas não é suficiente. Nunca será suficiente. Baelor continua morto. Na manhã seguinte, Aerion Targaryen partiu para Lys. Nunca mais retornaria a Westeros, pelo menos, não enquanto Maekar vivesse. Mas sua partida não apagou a culpa que pesava sobre os ombros do príncipe. Maekar tornou-se mais severo, mais implacável, mais duro em todos os aspectos. Sua armadura, já simples, tornou-se ainda mais austera. Seu rosto, já marcado, endureceu-se em uma máscara de pedra. Ele passou a treinar com uma intensidade obsessiva, como se pudesse, através do suor e do aço, purgar a memória do irmão morto. Mas não conseguia. E havia outro peso que Maekar carregava. Ele sabia, assim como Aemond sabia, assim como Duncan sabia, que os bardos cantariam essa história por gerações. E em suas canções, 2 nomes seriam lembrados para sempre ao lado da morte de Baelor Targaryen. O primeiro era Aerion, o monstro, o cruel príncipe que desferira o golpe. O segundo era Maekar, o irmão que lutara contra o irmão. E Duncan, o alto. Talvez fosse lembrado como o catalisador, o homem por quem Baelor morrera. Talvez fosse lembrado como o cavaleiro das ruas que causara a morte de um príncipe. Os bardos eram imprevisíveis. Mas Maekar não se importava com a própria fama. Importava-se com a verdade. E a verdade era que Baelor morrera porque Maekar estivera do lado errado. Eu deveria ter lutado com ele, disse Maekar a Aemond, numa noite, ambos embriagados em seus aposentos. Deveria ter olhado para Daeron e dito: meu filho mente. Deveria ter empunhado minha espada ao lado de Baelor. Você não podia, respondeu Aemond, também embriagado. Era seu filho. Qualquer pai faria o quê? Interrompeu Maekar, amargamente. Qualquer pai assistiria ao irmão morrer por causa da mentira do filho. Qualquer pai empunharia a espada contra o sangue de seu sangue? Aemond não respondeu. Não havia resposta. Os anos passaram. Aemond Rivers retornou à sua torre perto de Ponta da Adaga, mas nunca mais foi o mesmo. Baelor partira, e com ele, uma parte da luz do mundo. Ele continuou sua rede de espiões, continuou seus estudos de feitiçaria, continuou a ser o Corvo Branco, o homem mais bonito de Westeros, o arqueiro infalível, o feiticeiro silencioso. Mas em noites silenciosas, quando a lua estava cheia e o vento soprava do norte, ele ainda via o rosto de Baelor. Ainda ouvia sua voz: prometa. E Aemond mantinha sua promessa. Cuidava da viúva de Baelor de longe, garantindo que suas terras fossem protegidas, que seus rendimentos chegassem, que ninguém a prejudicasse. Cuidava de sua filha, uma menina de cabelos prateados e olhos tristes, enviando presentes anônimos, livros ilustrados, uma boneca de pano vinda de Mir. E cuidava de Maekar. O príncipe nunca mais foi o mesmo, mas Aemond estava lá.
Nos momentos de desespero silencioso, nas noites em que a culpa ameaçava engoli-lo, o corvo branco aparecia. Não para oferecer consolo não era seu dom, mas para oferecer presença. Para lembrar a Maekar que ele não estava sozinho. Porque a Emond Rivers entendia de solidão. Entendia de perda. Entendia de carregar o peso das escolhas que não podiam ser desfeitas. E enquanto houvesse um corvo branco nos céus de Westeros, a memória de Baelor Targaryen jamais morreria.